Perceba como que a grande mídia distorce os fatos, fazendo com que a narrativa criminosa, banal e abjeta deles se torne maior do que a realidade, do que os fatos reais. Rafael Henrique era um bandido, uma pessoa ruim que portava fuzil, fazia mal, vendia droga, atirava nos policiais militares e não queria saber da moralidade nem da legalidade. Ainda que tenha 15 anos, já se voltou para a criminalidade, fazendo com que o seu fôlego de vida se tornasse em desgraça e sofrimento para muitas pessoas. Contudo, a grande mídia, não satisfeita com uma operação policial, quis santificar o Rafael, quis colocar o Rafael no pedestal de glorificação, fazendo com que a sua morte após ele atirar em policiais militares fosse algo absurdo e inaceitável, porque a polícia não pode atirar em negros e pobres e jovens. Aconteceu o seguinte, pessoal, uma operação ali na favela Jacarezinho, no Rio de Janeiro, um local bastante perigoso, onde os traficantes, os membros do Comando Vermelho, são muito ruins, são pessoas que atiram de verdade, de fuzil, de pistola, jogam granada nos policiais militares. Ali já foi palanque para inúmeras mortes de policiais militares e baile funk em comemoração aos mortos da polícia militar. Ali realmente é um local onde o tráfico de drogas, a organização criminosa do Comando Vermelho se apoderou de uma maneira muito forte. Infelizmente, muitos parlamentares da esquerda, muito militantes de jornalista ali, eles santificam esses bandidos como se eles fossem pessoas boas, manipuladas pela sociedade e esquecidas por nós. Não, eles são bandidos porque eles querem, não porque eles foram esquecidos por nós. Nós que somos vítimas e eles que são as pessoas ruins, nós não podemos inverter esses fatos, nós não podemos fazer com que a narrativa seja maior do que a realidade. É o seguinte, Rafael, segundo a sua mãe, sob palanque do jornal O Globo, era uma pessoa sonhadora. O Rafael era uma pessoa boa, carinhosa, que fazia o bem, a caridade. Era um menino quase que religioso, quase que um exemplo de moralidade, quase que um paladino da justiça brasileira, segundo a sua mãe, com palanque da Rede Globo. Segundo a mãe dele, ele sonhava ser um jogador de futebol. O nome dele era chamado até de Obina. As pessoas nem chamavam ele de Rafael. Você chamava ele pelo apelido de Obina. Era que uma pessoa amorosa, que jogava muito bem futebol, mas nas horas vagas vendia uma cafifa para sustentar a sua família. Vendia pipa, vendia ratinho para que a sua família pudesse comer, para que a sua família pudesse pagar o aluguel de sua casa de forma honesta. Era uma pessoa maravilhosa, era um santo, deve ser até canonizado pela Igreja Católica, segundo a sua mãe. Era um menino bom, um menino carinhoso, gente boa, gente do bem, era um jovem inocente. E foi morto pela polícia militar com um tiro, de forma absurda. Só foi morto porque era negro, só foi morto porque era pobre. Olha o discurso absurdo, olha o discurso abjeto, olha o discurso injusto contra os policiais militares que foram recebidos numa operação na favela do Jacarezinho, com muito tiro, com granada. Inclusive um policial militar foi ferido e quase morreu. Olha que absurdo como que a gente está sendo manipulado pela grande mídia. Na verdade, o Rafael foi descoberto pelas mídias sociais, era um bandido que portava fuzil e atirava contra os policiais militares. Segundo a sua mãe, ele apenas estava indo para um baile funk, como se fosse algo normal, como se fosse algo natural uma pessoa ir para um baile funk, um evento promovido pelas organizações criminosas, em fulcro de fomento à criminalidade, compra de arma, munição para atirar nas pessoas boas, como se fosse normal esse evento que banaliza as mulheres, esse evento que faz com que a sua vida se torne mero objeto, algo banal para os prazeres de traficantes. Quantas meninas nós sabemos que já foram estupradas nos bailes funk? Quantas meninas já foram mortas nos bailes funk? Quantas pessoas já perderam a sua vida porque financiadores compram droga, compram bebida nesses eventos promovidos pelo Comando Vermelho, pelo Terceiro Comando,
pelo ADA, apenas para faturamento, lucro dessas organizações criminosas e aumento do poderio bélico deles, como se fosse algo normal. A mãe dele diz em pleno jornal que ele apenas estava indo para o baile funk, mas todos nós já sabemos que ele não estava apenas indo para o baile funk, ele fazia parte do Comando Vermelho, fazia parte dessa organização criminosa que já matou muitos policiais militares. A mãe dele é essa pessoa abjeta, essa pessoa vergonhosa, que acusa os policiais militares de matarem um pobre inocente que é o filho dela, que é mentira, ele era um bandido. Ele era uma pessoa que atirava nos policiais. Tem a audácia de afirmar que a polícia só mata pessoa boa, só mata inocente. Como se os 382 fuzis em menos de 9 meses apreendidos pela polícia fossem coisas da irrealidade, da ficção, como a quantidade, um número grandioso de pistolas e granadas e revólveres apreendido pelas polícias na mão desses mortos em conflito bélico com os policiais militares fosse algo irreal. Como se a polícia apenas matasse pessoas do bem, como aquela pessoa, aquele ser que a gente não deve relativizar, aquele sequestrador da Ponte Rio-Niterói fosse uma pessoa boa. A polícia só mata pessoas boas, inocentes, segundo a mãe desse bandido. Como se a polícia só matasse pessoas que nada está fazendo de errado. Esse discurso que já foi vencido comprovadamente pelas estatísticas, que mostra que os conflitos bélicos que geram mortes de traficantes, majoritariamente, a maioria esmagadora, já é constatado pelo judiciário que os policiais militares estavam apenas se defendendo, apenas defendendo as suas vidas e a vida de terceiros. E a mãe dele, com um discurso que o pobre menino foi morto de forma cruel, injusta pela polícia militar. Cruel é o discurso dessa mulher. Cruel é o discurso dessa pessoa que relativiza um filho que se voltou para o tráfico de drogas, que se voltou para a criminalidade, que se voltou para a vida errada. Cruel é o discurso de culpabilizar os heróis da lei quando eles estavam defendendo as suas vidas para deixar com que o seu filho tenha uma história bonita na Rede Globo. Não! Nós estamos cansados desses palanques promovidos por essas mídias tradicionais que banalizam os policiais militares, que relativizam os traficantes, que gera imparcialidade no discurso. As notas oficiais da Globo até agora não ocorreu. Até agora não houve a desculpa da Rede Globo em falar que aquele noticiário emitido por eles estavam errados. Esses noticiários que eles emitiram em 2 dias consecutivos. Não, nós não aceitaremos mais esse palanque promovido pelas mídias tradicionais, dando voz apenas para um lado, romantizando os bandidos. Esses discursos que enfraquece a polícia militar só é ruim para o trabalhador e para o mais pobre, porque quando nós enfraquecemos a polícia, quando nós desacreditamos na polícia, quando ela está fazendo a sua função, nós desestimulamos os policiais militares a trabalharem. Porque ainda que eles se defendam, ainda que eles atirem em pessoas de fuzil, eles são condenados pelo santo tribunal midiático. Qual é o estímulo que eles têm para trabalhar? Se nem a sociedade tem um discurso certo do que ocorre, promover injustiça como esse discurso é ruim, só demonstra como essa mãe agia de forma errada na criação desse bandido. E eu não quero relativizá-lo. Ele era bandido porque ele quis, mas com certeza a mãe dele tem parte de culpa sim, porque ela não teve a capacidade de emitir um discurso honesto, de dizer que o filho era bandido e foi morto porque estava atirando contra os policiais militares. Não venha com esse discurso que ela não sabia que esse marginal era bandido, porque não tem como. A gente sabe, aqui no Rio de Janeiro os bandidos têm horário. Ficam a madrugada toda fazendo a contenção do tráfico de drogas.
anda de pistola, de granada, de fuzil, vai para casa com fuzil. Ganha dinheiro com 15 anos como? Vendendo cafifo. Ele vendia cocaína, maconha, fazia parte do Comando Vermelho, portava armas bélicas para atirar contra os policiais militares. Inclusive, nessa operação, um policial militar quase morreu. E quer emitir um discurso aqui de vitimismo, de coitadismo, que os policiais militares são pessoas ruins porque atiraram nesse traficante, nesse bandido que tentou matar os policiais militares. Não, a sociedade está cansada disso. A sociedade está cansada desse discurso que é verdadeiro laxante para os bandidos. Foi morto porque quis combater os heróis da lei. Antes, os policiais militares salvos e seguros, antes os bandidos mortos do que os heróis das leis, os heróis da Constituição, das leis esparsas, do Código Penal, que verdadeiramente protege a normativa brasileira, ferido. Antes eles mortos do que um pai de família trabalhador que acorda 4 horas da manhã, chega no batalhão 5 horas da manhã e 5:30 da manhã já está num conflito bélico com esses bandidos. Antes, esses bandidos, esses seres cruéis, abjetos, hediondos, sendo feridos no conflito bélico diante do Código Penal, do artigo 25 da legítima defesa própria e de outrem, do que pessoas que fizeram um concurso público para a polícia militar, feridos e mortos. Nós estamos cansados, nós estamos exaustos desses discursos, dessas narrativas que sobrepõem a realidade. O policial militar, ele não é um ser feroz, ele é um ser justo. A polícia que mais prende no Brasil e uma das polícias que mais prende no mundo é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque quando o bandido não resiste à ordem legal, quando o bandido joga o fuzil para baixo e se rende, que é algo raro, jogar o fuzil no chão, mas já teve casos específicos, mas a maioria é ferido e não tenta mais porque não tem mais possibilidade e é preso. A quantidade de pessoas que são presas pela Polícia Militar só demonstra que a prioridade nossa de policiais militares é prender, é fazer com que haja um julgamento justo, um devido processo legal. Mas quando a nossa vida está em jogo e a vida de terceiros, de moradores, de pessoas do bem, de moradores de favela, moradores de periferia, estão em jogo, a Polícia Militar tem que agir com seu braço forte, porque antes de uma vida de um inocente salva do que um inocente morto e um bandido preso. Porque a prioridade é sempre a vida do cidadão. Se a gente conseguir prender, ok, a gente prioriza isso. Não é à toa que a gente prende mais do que mata. Não é à toa que o número de presos pela Polícia Militar é exorbitantemente maior do que de mortos. Mas nós não podemos banalizar a vida dos inocentes e as nossas vidas. Se for preciso atirar nesses bandidos, nesses marginais, para salvaguardar os nossos trabalhadores e os nossos cidadãos de bem, assim será feito, porque a lei manda fazer assim, porque a lei permite fazer assim, porque o certo é maior do que o errado. E isso é em qualquer cidadania, em qualquer democracia sadia, em qualquer país civilizado. Primeiro a vida do inocente, primeiro a vida do policial. Depois o consequencialismo gerado por esses bandidos. Se resistir à ordem legal, tem que sim ser abatido, tem que sim tomar tiro, mas se entregar suas armas, se entregar para a Polícia Militar, tem que ser preso. Porque é assim que a lei manda e a gente não pode relativizar o certo. Valeu, pessoal. Gabriel Monteiro, tamo junto.